De 1997 a 2025, eu não parei de escrever diários. Então pode crer que tem muitos segredos e muitos podres, não só meus, mas de gente que conviveu comigo nesses anos todos. Olá, criaturas fantásticas, como estão vocês? Antes de mais nada, eu quero saber se os bonitos notaram que estamos de abertura nova. Não só a abertura, mas também as thumbnails dos vídeos, as fotinhas de atualização lá do Instagram e o nosso querido banner ali no canal. Tudo seguindo essa nova estética que eu quis colocar de fantasia medieval, RPG. E daqui a pouco a gente vai dar uma incrementada também e colocar a coisa um pouco mais élfica, conforme o visual da Laboriel foi evoluindo, tanto aqui quanto no Instagram. Se você puder, deixa um comentário aí sobre o que você achou do novo visual. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Segue o baile. Olha, se tem um assunto que faz tempo que eu queria falar, era um dos meus hobbies mais adorados, que eu cultuo desde 1992. Acho que eu tô ficando idosa. Que são diários. Eu comecei a escrever diários quando era uma pré-adolescentezinha de 11 anos. E alguns dos meus primeiros diários eu perdi por desleixo. Mas do que eu consegui conservar é a partir de 1997 até hoje. Eu tô tentando fazer um resgate do que eu tiver de memórias para reconstruir diários desde o meu livro de bebê, que os meus pais têm, e das minhas próprias memórias com acontecimentos dos anos 80, que foi a época da minha infância em que eu ainda não escrevia diários, e do início dos anos 90 até 1996, para casar certinho com o início dos diários oficiais em 1997. E a partir de 1997 eu tenho um diário, ou dois, se eu escrevi muito, para cada ano. Sim, de 1997 a 2025 eu não parei de escrever diários. Então pode crer que tem muitos segredos e muitos podres, não só meus, mas de gente que conviveu comigo nesses anos todos. Mas esse assunto dos diários vai ficar para outro vídeo, para outro dia, porque hoje eu vou tratar com vocês de algo relacionado com esse hobby dos diários, mas que na verdade se chama scrapbooking. Não só scrapbooking, mas também junk journal, bullet journal, art journal, journals e journals e journals. Qual é a diferença de journal para diário? Journal vem de journey, jornada em inglês. E na sua jornada você documenta os momentos mais importantes. Você não precisa necessariamente escrever todo dia, enquanto que no diário você escreve todo dia. E aí sim, eu tenho diários, mas a grande maioria dos meus são, na verdade, journals, porque agora que eu me toquei que eu não escrevo todo dia, então enfim. Mas antes de falar para vocês sobre os meus junk journals, os meus art journals, a gente precisa primeiro saber qual o conceito por trás de cada um, qual a diferença entre eles. Mas para isso, nós vamos vir aqui para minha mesa para eu mostrar melhor para vocês. Scrapbook é uma técnica de personalizar álbuns de fotos ou agendas com recortes, desenhos, colagens e outros elementos decorativos. A palavra vem do inglês, onde scrap significa fragmentos e book significa livro. O scrapbook é uma atividade criativa que permite guardar memórias de forma artística e personalizada. Pode ser usado para guardar fotos, bilhetes, ingressos, cartões postais, recortes de jornais, revistas, convites, poemas. Ele pode ser usado para guardar recordações de momentos marcantes, como aniversários, viagens, nascimentos, eventos importantes e casamentos. Para fazer um scrapbook, você pode usar diversos materiais: papel, tecido, botões, ingressos, fitas coloridas, flores secas, o que a sua imaginação permitir. Sendo assim, o scrapbook é uma forma de produzir arte que consiste em técnicas de recorte e colagem para guardar suas recordações mais preciosas. No século XV, haviam livros de lugar comum, que era uma maneira de compilar conhecimento, geralmente escrevendo informações em livros. Eles eram mantidos desde a antiguidade. Particularmente, eram populares mesmo durante o Renascimento até o século XIX, funcionando como livros de registro. No século XV, eles se tornaram muito populares na Inglaterra e surgiram compilando informações que incluíam receitas, citações, cartas, poemas e muito mais.
Os álbuns de amizade se tornaram populares no século XVI. Esses álbuns eram usados de forma muito semelhante aos anuários modernos, onde amigos ou clientes inseriam seus nomes, títulos e textos curtos ou ilustrações a pedido do proprietário do álbum. Esses álbuns eram frequentemente criados como lembranças de viagens pela Europa e continham uma memorabilia local, incluindo brasões ou obras de arte encomendadas por artesãos locais. Em 1775, James Granger publicou uma história da Inglaterra com várias páginas em branco no final do livro. As páginas foram projetadas para permitir que o proprietário do livro personalizasse-o com suas próprias recordações. A prática de colar gravuras, litografias e outras ilustrações em livros, ou mesmo desmontar os livros, inserir novos materiais e reencaderná-los, ficou conhecida como extra-ilustrativa ou grangerização. Além disso, os álbuns de amizade, os álbuns de confissão e os anuários escolares proporcionaram às meninas dos séculos XVIII e XIX uma saída para compartilhar suas habilidades literárias e permitiram que as meninas documentassem seu próprio registro histórico personalizado, anteriormente não prontamente disponível para elas. Por exemplo, universitárias na virada do século usaram álbuns de recortes extensivamente para construir representações de sua vida cotidiana como estudantes. Sem álbuns de fotografias para fornecer imagens desses eventos de vida, as estudantes criaram representações únicas por meio de álbuns de recorte para ilustrar suas vidas usando efêmeras e recordações. Uma lista de convidados ou um grupo de cartões de visita podem representar a visita de um jovem a uma festa. Um programa de teatro e um canhoto de ingresso podem servir como lembretes de uma viagem a Nova York para ver um show da Broadway. Objetos sólidos como plantas, talheres ou pequenas bugigangas também foram usados quando uma representação visual adicional era necessária. Uma página desses álbuns de recortes baseados em assuntos pode incluir horários de aulas, livretos de exames, cartas de professores ou outro material impresso de eventos escolares. Assim, os álbuns de recortes dessa época podem criar uma imagem mais completa da vida de seu criador. Durante o século XIX, o scrapbooking era visto como uma forma mais envolvente de preservar as próprias experiências do que o diário ou outras formas de registro baseadas na escrita. Materiais impressos, como jornais baratos, cartões de visita, programas de teatro e panfletos, circularam amplamente durante o século XIX e frequentemente se tornaram os principais componentes dos scrapbooks dessas pessoas. O crescente volume de efêmeras desse tipo, paralelo ao crescimento da sociedade industrializada, criou uma demanda por métodos de catalogação e preservação delas. É por isso que scrapbooks dedicados exclusivamente a catalogar receitas, cupons ou outras listas também eram comuns nessa época. Até o final do século XIX, os scrapbooks eram vistos como funcionais e esteticamente agradáveis. O advento da fotografia moderna começou com a primeira fotografia permanente criada por Joseph Nicephore Niepce, em 1826. Isso permitiu que a pessoa média começasse a incorporar fotografias em seus álbuns de recortes. Antes desse ponto, as fotografias não eram consideradas itens a serem reproduzidos e compartilhados. A demanda por álbuns de fotos foi estimulada em grande parte pela crescente popularidade do carte de visite, uma pequena fotografia distribuída da mesma forma que um cartão de visita. Os antigos álbuns de recortes tendiam a ter fotos montadas com cantos de montagem de fotos e talvez anotações de quem estava na foto ou onde e quando ela foi tirada. Eles frequentemente incluíam pedaços de memorabilia como recortes de jornais, cartas, etc. Um dos primeiros scrapbookers americanos conhecidos e inventor de suprimentos para scrapbooking foi Mark Twain. Twain carregava scrapbooks em suas viagens enquanto colecionava lembranças, recortes e fotos. Vários indivíduos e comunidades criaram scrapbooks ao longo do século XX na Grã-Bretanha. Entre os scrapbookers mais fervorosos estava William Henry Dorsey, um artista que colecionava documentos, pinturas e artefatos pertencentes à história negra. Dorsey compilou centenas de scrapbooks sobre a vida dos negros durante o século XVIII e construiu uma coleção que ele organizou em sua casa na Filadélfia. Além de preservar memórias, o hobby é popular pela forte rede social que o scrapbooking pode fornecer hoje em dia. Os amadores, conhecidos como scrappers ou scrapbookers, se reúnem e fazem scrapbooks nas casas uns dos outros, em lojas de scrapbook locais, convenções, centros de retiro e até mesmo em cruzeiros. O termo crop, uma referência ao corte ou aparamento de fotografias impressas, foi cunhado para descrever esses eventos. A indústria de scrapbooking duplicou de tamanho entre 2001 e 2004 para 2,5 milhões de dólares, com mais de 1.600 empresas a criar produtos de scrapbooking até 2003. De acordo com o Google Trends, os termos de pesquisa relacionados a scrapbook e scrapbooking tiveram um declínio de 70% desde seu pico em 2005 e 2006.
No entanto, há muito debate entre a comunidade de pessoas que se dedicam à manutenção de memórias sobre o que o declínio significa para a saúde e o futuro da indústria como um todo. O que parece estar claro é que o scrapbooking tradicional está mais uma vez em um período de transição devido a muitas forças, incluindo questões econômicas atuais, a influência das mídias sociais e a facilidade de compartilhamento digital. No entanto, se olharmos mais de perto, é fácil ver todas as maneiras pelas quais as pessoas continuam a manter memórias. Mesmo que isso não se enquadre estritamente na definição de scrapbooking tradicional, conforme definido aqui. Outra variação é a introdução e o crescimento do scrapbooking de bolso, uma das tendências mais recentes em scrapbooking, reduzindo os designs de layout para um tamanho muito menor, pequeno o suficiente para carregar em uma bolsa pequena com atualizações em movimento e a área para criatividade e manutenção de memórias. Esses mini-álbuns podem ser construídos e feitos à mão, do zero. O material mais importante para scrapbooking é o álbum em si, que pode ser permanentemente encadernado ou permitir a inserção de páginas. Existem outros formatos, como mini-álbuns e álbuns dobráveis estilo sanfona. Existe uma enorme variedade de meios onde você pode fazer o seu scrapbooking. Eu, particularmente, prefiro o bom e velho caderno A5. É meu formato favorito, embora eu também tenha outros tamanhos e formatos de scrapbook. Os materiais básicos incluem papéis de fundo, incluindo papel impresso e cartolina, suportes de canto para fotos, outros meios de montar fotos como pontos adesivos, fitas de montagem, canetas de arte, canetas coloridas, canetas de arquivo para diário. Designs mais elaborados exigem ferramentas mais especializadas, como moldes de corte, carimbos de borracha, furadores de artesanato, stencils, ferramentas de tinta, ajustadores de ilhós, ferramentas de relevo quente e máquinas de corte pessoais. Recentemente, durante a minha pesquisa para esse vídeo, eu encontrei online uma lista de objetos que podem ser efêmera. Vamos fazer uma brincadeira agora e ver o quão rápido eu consigo falar essa lista? Etiquetas de transporte aéreo, cheques bancários, cartões de bingo, marcadores, panfletos, bilhetes de ônibus, catálogos, envelopes, panfletos, mapas, cardápios, jornais, panfletos. Panfletos de novo? Bonecas de papel, cartões postais, recibos, partituras, selos, programas de teatro, canto de ingresso, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados? Outros itens que foram categorizados como efêmeras incluem pôsteres, capas de álbuns, atas de reuniões, botões, adesivos, registros financeiros e recordações pessoais. Anúncios de eventos de vida, como nascimento, morte, formatura ou casamento, foram descritos como efêmeras. O material textual, uniformemente, pode ser considerado efêmera. Concluindo, podemos olhar para a efêmera e ver que um dos principais componentes do scrapbooking moderno é a qualidade arquivística dos materiais. Projetados para preservar fotografias e diários em seu estado original, os materiais incentivados pela maioria dos scrapbookers sérios são de qualidade superior aos de muitos álbuns de fotos típicos disponíveis comercialmente. A nova era do scrapbooking digital permitiu que muitas inconveniências anteriores do scrapbooking fossem absolvidas e que os suprimentos se tornassem facilmente acessíveis. Os programas online, como o Canva, por exemplo, fornecem todos os recursos que antes só podiam ser comprados separadamente. Além disso, a adição de designs e modelos permite uma organização conveniente de imagens e upload rápido de fotos. Todas as fotos e ferramentas estão disponíveis em um só lugar, tornando o processo facilmente transportável e bem situado para qualquer local. Enquanto algumas pessoas preferem a fisicalidade dos artefatos reais, esta que vos fala, por exemplo, o hobby do scrapbooking digital cresceu em popularidade nos últimos anos. Apesar de todas essas vantagens, o scrapbooking digital não se limita apenas ao armazenamento e exibição digital. Muitos scrappers imprimem os seus layouts para serem armazenados em álbuns físicos. Serviços profissionais de impressão e encadernação oferecem software gratuito para criar scrapbooks com layouts profissionais e recursos de layout individuais. Devido ao design integrado e ao fluxo de trabalho de pedidos, livros de capa dura reais podem ser produzidos de forma mais econômica. Algumas pessoas atribuem o aumento do interesse em scrapbooking a uma paixão renovada pela genealogia, enquanto outros dizem que é uma saída para aqueles interessados em fotografia e design gráfico. Além da coleção de fotografias, ingressos, cartões postais e outras recordações, o diário é frequentemente um elemento principal em álbuns de recortes modernos. O diário é um texto que descreve, explica ou acentua as fotografias em uma página de álbum de recortes. O diário contemporâneo pode assumir muitas formas. Pode ser reflexivo e semelhante a uma história, assumir um tom de relato ou simplesmente ser uma lista de palavras. O diário também pode incluir letras de músicas, citações e poemas. O valor do diário reside no fato de que ele fornece um relato de histórias familiares que, de outra forma, não seriam preservadas. Muitos consideram o diário um dos elementos mais importantes de qualquer álbum de recortes. O diário é uma escolha pessoal e pode descrever o evento, as fotografias ou relatar sentimentos e emoções.
O diário manuscrito é considerado o melhor por alguns scrapbookers, que veem a caligrafia como valiosa para a posteridade. Mas muitas pessoas fazem o diário no computador e o imprimem. Mas qual a diferença entre scrapbooking, journal, art journal, junk journal, bullet journal e todas essas coisas que a gente está vendo por aqui? O bullet journal, ou bujo, como chamamos intimamente, é um método de organização que consiste em usar páginas de um caderno para organizar a sua semana. Existem muitos layouts e as decorações vão das mais simples até as mais elaboradas. Não tem uma regra fixa para isso, desde que ele te ajude a ter uma vida mais organizada. É a boa e velha agenda com uma decoração mais específica. Como o nome é autoexplicativo, o journal é como se fosse um jornal com as coisas mais importantes dos últimos dias. Mas ao invés de ler sobre notícias do mundo, são sobre sua vida. A ideia do journal é escrever seu dia de uma forma mais completa, quase como um diário. A diferença é que o diário você atualiza todo dia, e o journal você atualiza quando dá. A diferença dele para o bullet journal é que no journal você não precisa seguir uma semana completa. O art journal é um caderno artístico, onde você usa as folhas para fazer colagens que te inspirem e também para desenhar, seja com caneta, lápis ou aquarela. A finalidade dele é que você tenha um espaço cheio de inspiração para os seus projetos. Ou até mesmo um espaço para você treinar alguma técnica que esteja querendo aperfeiçoar. O Junk Journal é um caderno todo artesanal, onde você junta vários tipos de folhas e texturas para criar um livro. No Junk Journal não há regras e depois de pronto você pode decorá-lo como quiser e usar para o que a sua imaginação mandar. A maioria das pessoas usam ele para fazer álbuns de scrapbook ou livro de memórias de gratidão. Nesse contexto, qualquer scrapbooking é um Junk Journal. Mas vocês estão pensando que eu ia só falar de algum desses conceitos, mostrar uns cadernos e ia ficar por isso? Não, senhores. Não, senhoras. Não, senhores. Nós vamos fazer um Junk Journal agora, ao vivo. Só que não, criaturas. Quando eu estava editando o vídeo, eu percebi que ele estava ficando muito longo. E para não ficar cansativo para vocês, eu resolvi dividir em dois. Então a gente vai ficando por aqui com a história do scrapbooking. E pro próximo Levlog é que a gente vai aprender a confeccionar um livro para fazer o seu scrapbooking ou o seu journal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e recomendar para os seus amigos. Pode deixar algum comentário também falando sobre scrapbooking, se você já viu em outro lugar, se você já conhece. E se você ainda não é inscrito no canal, faz favor de clicar ali no botãozinho de inscrever-se e não esquece de apertar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, ok? A gente se vê no próximo Levlog. Tem mais coisas de Junk Journal vindo por aí.